Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do que Tricolor arrumando a minha própria casa. Podemos falar de 4 polêmicas, nesse caso vai ter mais 5 polêmicas, vai ser uma extra. Vai ser um vídeo único, então é um vídeo demorado, você vai ver que vai dar mais ou menos uns 12 até uns 20 minutos de vídeo. Sabe como que é assim, né? E de fato, né, é uma resposta que eu tenho que fazer pro meu canal, porque a verdade tem que prevalecer. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live vai voltar dia 1º de setembro. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, esse Arrumando a Casa é muito mais justamente sobre algumas acusações que estão feitas em cima do meu canal. Claro que eu estou começando a ficar com expressão, claro que tem gente que está cada vez mais querendo conversar comigo, e tudo bem, eu fico muito feliz, né? Se você não tiver hater, é porque o seu canal não está indo bem, porque senão as pessoas nem considerariam e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vou começar da 4 até a primeira, e depois eu vou falar o extra no final da história, tá bom? A primeira coisa que me falam, a 4, né, o número 4 é: me acuso de não saber o que tem de dentro do Fluminense. Sabe? Tanto a situação quanto a oposição, né, a gente consegue observar sobre aqueles que já vão votar justamente, quer dizer, que podem não ser sócios ou são sócios e que com certeza votariam na situação, na posição. É coisa de não saber o que tem de dentro do Fluminense, tá? Falando que não, o Fluminense, você não sabe o que tem dentro do Fluminense, você é o cara que não entende nada sobre o que tem lá dentro, né? Pelo caso da posição, por exemplo, você teria ali o caso assim, tipo, não, você não sabe como que as entranhas de Mário Bittencourt está em todos os lugares, e é por isso que o Fluminense tende a ser um time fracassado. Você não entende somente os meandros somente de cada um que está trabalhando ali e que nada produzem, e é por isso que o Mário Bittencourt está ali. E aí o da situação fala assim: não, você não entende nada sobre o que está acontecendo ali, porque você não quer ver o planejamento inteiro do Mário Bittencourt e grande companhia. Você não entende que está sendo feitas várias situações, como por exemplo a questão da SAF, também a questão de você fazer pagamentos, de você realmente tentar conduzir a melhor maneira, de você não demitir ninguém por conta de salários atrasados e tudo mais. Então, tipo, tá, você pode estar falando isso, né? Que eu não entendo nada disso, né? E que eu tô falando disso agora. Mas eu sinto lhe dizer o seguinte, que você tá muito perdido. Você está muito perdido. Eu realmente não entendo, eu não sei de muitas coisas. Aliás, eu complemento somente sobre a ideia do chorume do Grêmio. O chorume do Grêmio já recebeu diversos convites. Eu não sou um cara engraçado, eu não vou ser um cara engraçado. Por isso que eu vou sofrer muito nessa plataforma. Eu não sou um cara justamente do humor, também não sou um cara que é muito do entretenimento. Eu sou um cara que quer buscar a verdade em cima do Fluminense. E de fato, eu não sei de muitas coisas que acontecem lá dentro. Eu não nego em nada sobre isso. Nada sobre isso. Você pode falar qualquer coisa pra mim que eu não vou saber de lá de dentro. E sabe por quê? Porque eu quero ter independência. Minha proposta aqui sempre foi essa. Eu sempre falei em todos os meus vídeos quanto possível que eu não quero ter nada de ganho. Minha proposta sempre foi essa. Eu, diversas vezes, eu poderia ter ido para alguma situação, né? Eu poderia ter até mesmo
pego aqueles ingressos do Maracanã Mais. Poderia ter feito isso. Mas no final da história acabei não querendo fazer isso em hipótese nenhuma, porque eu preciso ter a maior parte da torcida possível e eu escutando ela inteira. Meu propósito sempre foi esse. Sempre foi dar voz ao torcedor. Se vocês não querem ter voz, só lamento. Meu propósito nunca foi dar voz à situação ou à oposição. Foi demonstrar somente sobre isso tudo. Então, desculpe. Se você acha que eu vou falar alguma coisa, e eu falo lá, se eu receber alguma informação privilegiada sobre o Fluminense, eu não tenho como dar ela aqui. Eu teria que repassar, sei lá, para um capuano da vida. Falar assim, olha só, capuano, eu recebi essa informação aqui, eu vou ter que te repassar, porque eu não sou jornalista. E você é? Então, é isso que me garante sobre o meu espaço aqui dentro. Segundo ponto. Me acuso de querer e não querer a SAF. Já falaram sobre isso no meu canal? Acredita? Né? Por que não? Porque você Duque, você não quer a SAF. Fala muito mal da SAF, da possível SAF do Fluminense. Você não quer realmente que o Fluminense dê bem no futuro. Né? Você fala sobre o perigo, sobre os problemas que a SAF pode acarretar. Com a nova da história, isso daí tem que ficar para depois. A gente precisa de uma SAF agora, urgente. E tem outros que me acusam de querer a SAF. Não, mas você quer a SAF de qualquer custo. Você não pensa sobre os perigos e as situações, você não pensa nem nos dividendos emocionais. Você não falou que não. Você não falou em diversos vídeos que você não quer dividendos emocionais? Você é um canalha por fazer isso. Todos os outros times se ferraram. Sendo que agora, dos 5 melhores times do Campeonato Brasileiro, 3 são SAF. O que acontece, só para falar aqui, o que acontece é que, de fato, eu tenho algumas condições ali. Por ter sido o BTG, por ter sido o André Esteves, é um grande perigo. Eu queria uma SAF, mas uma SAF livre de amarras políticas. E não de dentro do Fluminense, mas dentro do Brasil. O André Esteves é um dos homens fortes do governo Lula. Então eu acho um perigo enorme a gente confiar em um cara que confiou no Lula para gerir justamente todo esse processo de SAF. Mas eu não nego que a gente precisa de uma SAF. E eu diversas vezes eu falei que o Mário Bittencourt, ele não quer uma SAF. Ele não quer uma SAF. Ele quer uma coisa para se proteger. E é isso. Não me adianta me atacar. Tá? Não me adianta me atacar com essa questão de querer ou não a SAF. Eu quero uma SAF. Agora, eu sei que a SAF que o Mário Bittencourt está fazendo é uma SAF extremamente problemática. Que tem como grande personagem André Esteves, que é um grande personagem do mundo da política. Hoje. Antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição do vídeo, 8 dia 10, 12, 20 horas, pix na tela, se meu e-mail pode mandar patrocínio, vamos lá. Me acusam de ser de oposição ou situação. Eu já fiz diversos vídeos eu falando sobre Nossa Senhora, como que o Mário Bittencourt é um canalha. Ou em diversos vídeos eu já falei assim, não, Mário Bittencourt acertou nessa questão aqui. Ele acertou em diversas questões, como também errou em diversas questões. Ele não foi um presidente que a gente merecia ter. Mas de fato, ao meu ver, ele tem muito mais erros do que acertos.
E não adianta você falar sobre Libertadores, sobre Recopa Sul-Americana. Aquilo ali foi uma exceção. Eu quero que o Fluminense se transforme em uma regra. Ter disposição a disputar títulos grandes todo ano. E não de vez em quando. E o Mário Bittencourt não fez isso. Eu diversas vezes eu falei sobre promessas cumpridas que o Mário fez. O Mário fez diversas promessas cumpridas. E isso pouco foi dito por gente que não gosta dele. Isso que é o problema. Quando você não é honesto com o seu público, você não é honesto com ninguém. A promessa é que veria 2 jogadores, não necessariamente ficaria no mesmo tempo, mas tinha 2 jogadores especiais para o Fluminense, que era o Thiago Silva e o Marcelo, todo mundo sabia, foi cumprida. Então desculpe, mas eu não tenho que falar muito mal sobre isso. Agora, eu tenho que falar, eu como qualquer tipo de torcedor, eu vejo sempre a campanha de promessas, a promessa de campanha. E aí quando eu vejo que aquela pessoa não conseguiu cumprir a promessa de campanha, claro que eu vou questionar sobre isso. Desculpe. Isso que qualquer cidadão deveria fazer. Então não, eu não sou de oposição ou de situação. Hoje eu seria muito mais de oposição. Isso é verdade. Você pode me acusar sobre isso. Sobre tudo que o Mário fez e deixou de fazer. Agora, eu não posso tirar e eu não vou tirar o mérito do Mário em diversos momentos. Tá? Se a gente não tá tão mal assim, se a gente não tomou transfer ban, que a gente deveria ter tomado transfer ban há muito tempo, isso tem responsabilidade do Mário Bittencourt. A gente poderia estar muito mais ferrado como que a gente está hoje. Mas isso não quer dizer que pra mim esteja muito bom. Tá? Eu falo uma coisa. O Bandeira de Melo pegou um time mais ferrado ainda e conseguiu transformar em um grande time. O Fluminense não conseguiu. O Mário Bittencourt não conseguiu fazer isso. Então eu tenho total direito de questioná-lo, assim como eu questionei diversas vezes o próprio Flamengo com a saída da gestão Patrícia Melo. Acho que é Patrícia Melo o nome dela. E a entrada do Bandeira, a Patrícia e a entrada do Bandeira de Melo. Tá bom? E claro, por último, mas ainda tem um extra, né? Me acusam de querer a volta do Diniz. Falaram sobre isso. Não, mas pra você seria melhor o Diniz, não é? Claro, você tá reclamando do Renato Gaúcho, você quer a volta do Diniz, né? Aquele que quase nos colocou de volta no rebaixamento. Seu verme, seu crápula. É isso que falaram. Desculpe. Mas isso daí eu não vou cair em cima, não. Eu fui o primeiro cara a querer a saída do Diniz. Eu fui o primeiro cara que realmente se importou com o Fluminense. Eu e o Leandro Dias. Eu posso falar tranquilamente. Eu fico feliz em ter falado que eu e Leandro Dias fizemos a primeira ação contrária à torcida. Que a torcida estava lá vislumbrada. Nossa Senhora, ganhamos a Libertadores. Nossa Senhora, ganhamos a Recopa Sul-Americana. Nossa Senhora, estamos em primeiro colocado, disparadíssimo na Libertadores. E sabe quem falou? E sabe quem foi os únicos que falaram mal durante toda essa temporada? Eu e Leandro Dias. Até o José Elano estava mais ou menos ali, ó, em cima do muro. Então desculpe, vocês não sabem o que estão falando. Eu não quero a volta do Diniz. O Diniz é um técnico fracassado, que sempre mantém daquela mesma situação. E que quando na verdade a história ganha por situações erradas do time adversário.
Claro que ele tem um estilo de jogo diferenciado. Agora, é um estilo de jogo que nem toda situação vai dar pra fazer. Tanto que a gente tá vendo, né? A situação de que o dinizismo não tá sendo tão feito assim no Vasco da Gama. Eu desculpe. Eu não quero um cara desse. Sempre falei sobre isso. Foi o primeiro a me posicionar contra o Diniz. Ganhamos a Recopa, ganhamos a Libertadores e fui o primeiro a querer a saída dele. Junto com o Leandro Dias. Então não adianta ficar me acusando, não adianta ficar me atacando, não. Tá bom? E um extra é falando que eu fui arrogante em cima do Renato Gaúcho. Desculpe, mas esse ataque é completamente infundado. Eu falei mal do Renato Gaúcho porque ele é técnico ruim. É um técnico que não entende as coisas. É um técnico extremamente fraco. Que nunca toma responsabilidade pra si. Que ainda preciso fazer um vídeo sobre isso. Desculpe, mas como é que eu vou citar um cara que fala que o trabalho dele é 10, sendo que ele até agora não ganhou um título sequer pelo Fluminense? Que 10 é esse que não ganha nenhum título? Desculpe. 10, os únicos 10 aí que existem é Deus e Jesus, acabou. O resto não é 10. E nunca vai chegar a ser 10. Tá bom? Dito isso, são esses daí meus argumentos, né? Você viu que vai demorar bastante tempo. É só para arrumar a casa mesmo sobre essas minhas acusações. E claro, né? Respondi sobre todas elas, tá? Tem mais acusações ainda, mas a gente deixa para depois, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais no ingrediente do vídeo, VTG 10, 12, 20 horas. Pix na tela se quiser me ajudar com qualquer valor. E também se quiser me patrocinar também, quiser mostrar seu produto, tá tudo aqui nesse mesmo e-mail. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor!